Mashup no ar, e um dos grandes desafios da nossa vida é saber desdramatizar os conflitos. Será que nós sabemos qual é a função evolutiva de um conflito? Bom, a gente vai saber junto agora com a nossa coaching de autoconhecimento, Elisete Pagano. Hello. Seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Mais uma vez, né? É verdade, o assunto promete. A gente trouxe até alguns elementos para a gente poder desmistificar isso e poder ajudar as pessoas em casa. Mas antes, deixa eu olhar para cá, eu tenho uma surpresa, uma banda que veio e está preenchendo o campo, como diz a Elisete, com eu não sei nem dizer o que, Queen, Beatles, banda Youngers. É isso? Soletrei certo? Youngers. Tá certo agora? Certo agora. Giovanni, Rudy, Diego e Marcelo, sejam bem-vindos. Primeira vez que a gente vai escutar Queen aqui, tem fotos, né? Vocês podem ver. E Beatles, a gente estava esperando por vocês. Prazer, viu? Estar aqui. Então, vamos lá? Vamos fazer agora, ouvir? Então? Ai, por favor. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. I fall in love. I fall in love for the first time, and this time I know it's for real. I fall in love. God knows I'm falling in love. It is strange, but it's true. Yeah, I can't get on with loving like you do, but I have to be sure. But I've got that door. Oh, I want to be free. Oh, I want to be free. Oh, I want to break free. The light still goes on. I can't get used to living without you by my side. I don't want to live alone. God knows, got to make it my own. So baby, can't you see? God knows I want to. God knows I want to. God knows I want to. Break free. Isso aí. Muito Lindo, bom. Ai, eu lindo. estou usando alegria, porque eu já estou feliz. E eu queria te dar os parabéns, Rudy, que eu sei que você está de aniversário Estou de aniversário hoje. Deixa eu te dar um abraço. Muito Os obrigado, parabéns. muito obrigado. Assim, é o meu estilo musical, tá? E eu vou ficar fã mesmo. Adorei a Obrigado, banda. obrigado. Muito, obrigado. meus parabéns. É um prazer A estar aqui no todos. Mashup Café. Ai, Show de bola. queridos. Muito obrigado. Quer dizer a idade? Claro, sempre é o meu 51. Nossa, tá bem? É uma grande amiga. Né? Estou? Então tá. Bom, sintam-se à vontade. Agora a gente vai pro papo cabeça. Isso, mas parabéns, né? Parabéns. Muito bom mesmo.
Gente, vamos conversar, Elisete? Vamos. Eu vou antes de fazer a pergunta, a gente vai falar sobre desdramatizar os conflitos, que é um assunto sério. Sim. Eu queria pegar os nossos elementos. A gente pode começar a trabalhar eles, mas eu acho que antes tu poderia... Uau, caiu aqui... Caiu o quê? O nojinho. O nojinho, deixa o nojinho aí. Para quem não viu o filme, né, nós estamos com todos os elementos aqui que estão representados nesse filme, que é o Divertidamente, para quem não viu. Então, nada melhor do que também trazer a figura desses elementos para a gente poder trabalhar um assunto tão sério, que são os conflitos, né, Elisete? Isso. Então, eu vou pedir para que tu inicie essa fala, que ela é bem importante. Hoje, todos nós enfrentamos isso. E aí, como fica lidarmos com essas emoções, que acho que estão todas as emoções aqui? É que o humano, né, Tati, ele é um ser emocional. O humano sempre vai ser emocional. Só que a gente precisa aprender a usar a mente racional para poder modificar alguma coisa na mente emocional. Porque nós temos duas mentes, né, que é a emocional e a racional. Essa mente emocional, a função dela é nos tirar do perigo. Né? Ela nos salvou, nós estamos vivos no planeta devido a essa mente emocional. Mas tem muita coisa para ser resolvida e a mente racional é que tem esse papel. Né? Então, assim, para a mente emocional, existem verdades absolutas. Para a mente racional, não. A mente racional pode questionar a emoção que a mente emocional libera. Por isso que eu tenho que ter o equilíbrio da inteligência feminina e masculina, que a gente vem falando com frequência, né? Tem pessoas que são mais emocionais e não conseguem ter o equilíbrio do racional nas suas vidas. E vamos lá, nós somos animais. Eu acho que a gente precisa entender que nós temos uma animalidade que precisa ser substituída pela nossa humanidade. Né? Então, o que acontece? Nós temos ainda muitos instintos. Então, é muito fácil eu me entregar para um instinto e cair na raiva. Tá? O que eu posso aprender com o conflito? O conflito ensina muito, Tati, desde que eu consiga realmente verificar qual é o problema que eu estou vivendo. Né? Eu tenho que separar as pessoas envolvidas do problema. E é muito importante que eu consiga perceber qual a característica da pessoa que está me incomodando, que me causa incômodo. Porque com essa característica, eu posso viajar para a minha história de vida. Agora, se eu disser, essa pessoa é desse jeito, eu não consigo levar essa pessoa para a minha história de vida. Mas a característica dela, sim. Né? Porque essa característica, provavelmente, está armazenada numa memória que eu tenho e tem coisa que não foi resolvida no meu passado. Tá, agora vamos para a prática? Vamos. Tá. Vamos. Vamos ver, assim, nós temos uma pergunta, algumas pessoas entraram em contato com a Elisete, fazendo perguntas, enfim, não só sobre conflito, mas processos de autoconhecimento. E uma delas questionou sobre a questão do divórcio. Aí nós temos várias perguntas e a gente tentou encaixar para poder desenvolver também esse assunto. E uma delas, que é a Sônia, ela pergunta, né, assim, ela fala que ela tem dificuldade no divórcio, ela não consegue se comunicar com o ex-marido, né, que tem muito processo da raiva, porque ela acabou deixando a família, enfim, pediu o divórcio. Como faz isso, Elisete, assim, esse processo, vamos pensar, no caso do divórcio, a gente pode ver em outro âmbito também, mas no divórcio. É que assim, né, Tati, uma coisa é o problema que essa pessoa precisa resolver. Outra coisa é como ela está tratando a pessoa com quem ela precisa tratar. As expectativas dela, vamos pensar assim, quando envolve filhos, por exemplo, tá? Que a mente emocional, ela toma conta da pessoa. E aí toda a racionalidade dela vai por água abaixo. Quer dizer, se ela se entrega para o instinto,
ela não consegue retomar o raciocínio. E ao mesmo tempo, a raiva, ela está encobrindo uma coisa, que é o medo. Então, num processo de divórcio, tem vários tipos de medo. Lembra? Nós falamos dos 6 tipos, né? Tá. Até eu trouxe anotado, porque outra vez eu estava quase me esquecendo, né? O medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice, o medo da doença, o medo da morte e da pobreza, né? Que foi o Napoleão Hill que estudou. Ele disse que esses são os 5 medos, os 6 medos principais da humanidade. A raiva, ela pode estar encobrindo alguns medos. Nós temos o medo aqui. Isso. Eu tenho medo. Olha o tamanho. Ó, ele é fininho, mas ele é poderoso, Sim. né? Então, isso aqui pode estar atrás disso. Pode estar atrás, pode estar atrás. É uma possibilidade, né? Então, por exemplo, numa separação, pode haver muito o medo da pobreza. É uma possibilidade, né? E a ou o Sônia medo da crítica, E a Sônia fala assim, ele não me ajuda, eu gostaria que ele me ajudasse mais. Eu acho que daí não é essa linguagem. Agora imagina, por que uma pessoa que está com raiva da outra vai achar que a outra vai ajudá-la? Aí está faltando a mente racional ser acionada. Porque quando uma pessoa não está conseguindo negociar, porque nós temos que aprender a negociar, né? Se existe um problema e existe um impasse, a gente precisa aprender a negociar. Mas se a gente se atrapalha e trata o outro mal e depois quer que o outro ajude, o outro só vai devolver na mesma moeda se ele também não tiver mais esclarecido, né? Sim, ou ele fala que ela não tem comunicação. Não consegue mais se comunicar. E aí? Porque a raiva... Porque quando uma pessoa está com raiva, ela pode dar raiva para indignação. A indignação, uma pessoa indignada, ela nem raciocina. E não adianta você querer falar com uma pessoa que ela está indignada. Porque ela tem substâncias no corpo que precisam ser digeridas, né? Precisam ser, como é que a gente diz? Absorvidas. Enquanto essa veneno. Envenena. E os orientais, há muito tempo já, eles dizem, né, que a raiva ataca o fígado. Né? Então, muitas vezes, olha o Hulk, né? Aquele personagem, ele é verde de raiva, né? Aquilo é a bilis, é o fígado, né? Então, a gente precisa acionar mais a mente racional, porque a emocional engoliu. Né? A mente emocional engoliu. E quando ela engole, o instinto toma conta. O instinto toma conta. Então, você tem duas coisas pois bem é, eu fortes, sou responsável pelas emoções. Isso. Só que ela vem rápido, ela vem rápido, mas eu não controlo a emoção, eu controlo meus sentimentos. Vamos lá, Tati. Assim, ó, a mente lê o presente com informações do passado. Lá vem a Elisete com essas frases. A mente lê o presente com informações do passado. Tá. Tem muita coisa no passado que pode não ter sido resolvida. Dá um exemplo. Vamos pensar, Tati, vamos pensar até numa separação. Você trouxe a coisa do divórcio. O que acontece? É muito comum, por exemplo, quando uma mulher, estou pegando o exemplo de uma mulher, mas pode ser de um homem também, tá? Perfeito. Quando uma mulher, ela percebe que a mãe não era feliz no casamento, mas a mãe não conseguiu se separar, não quis se separar, tinha medo da pobreza. Perfeito. Essa filha, quando ela casa, ela vai resolver isso que a mãe não resolveu. Ela vai resolver o problema da mãe. Ela se separa porque era isso que a mãe queria fazer. Mas isso tudo é inconsciente, né? Não é uma coisa consciente, é inconsciente. O que vocês estão achando dessa conversa? Eu acho que tem uma lógica aí, né? Ela resolveu uma questão que deveria ter sido e não foi, né? Exatamente. Nossa, Exatamente. a mente... E é muito sutil, porque assim, você precisa acionar essa mente racional para poder ver o que na tua história de vida pode estar sendo reeditado no teu aqui e agora.
É o caso da traição, quando assim, o vô traía, o pai trai, o filho trai. O que é isso, Elisete? Porque a gente escuta isso. Pode ser um modelo mental, pode ser um modelo mental que está sendo repetido, assim também como se essa mulher, enquanto criança, adolescente, menina, recebeu da mãe também a informação que os homens traem, ela vai ficar com essa informação. Você entende? Uhum. E aí, o que acontece? Ela escolhe a dedo o homem para traí-la. Jura? Sim, sim. Isso faz parte. Isso faz parte. E isso é inconsciente, isso não é consciente. Isso é inconsciente. Como faz para quebrar isso, Elisete? Tem que olhar para a história de vida, né, Tati? Porque o grande lance é a gente perceber que o nosso mundo emocional, ele só pode ser resolvido com uma racionalidade mais pontual. A história de vida é um banco de dados precioso. Eu entendo que muitas pessoas não querem olhar para o passado. Isso faz parte de um determinado ciclo da vida. Mas quando a pessoa realmente quer mudar algumas coisas, ela tem que olhar o que aconteceu. Porque a mente emocional, ela só precisa de semelhanças. Ela não precisa de uma coisa exatamente igual. Ela precisa só de semelhanças. Você entende? Qualquer coisa semelhante, a mente emocional vai achar que aquilo está se repetindo. Tá? E isso é importante da gente compreender. Agora, se nós não pararmos para realmente mergulhar no sentimento e nas emoções que a gente sente, porque eu preciso saber que eu estou sentindo alguma coisa, eu não posso tamponar isso. Que a gente chama de autoconscientização emocional, né? Para poder desenvolver essa inteligência emocional e aí fazer esse autogerenciamento emocional, porque você precisa saber lidar para não cair no instinto. Porque esse instinto animal, ele vai te levar para a raiva. Vai, para a raiva, para o medo, para todos os sentimentos mais rasos, né? Isso. Eu só quero saber como fazer isso. A Sônia precisa dessa resposta. Tá. A primeira coisa é ela perceber, ela identificar exatamente qual é o problema que ela precisa resolver. Porque tem uma coisa que é assim, ó, é posicionamento e interesse. Vou dar um exemplo simples que acontece muito em separações, por exemplo. Perfeito. A mãe, por exemplo, não quer que o pai fique com a guarda dos filhos, ou vice-versa, tá? Vamos dizer, um não quer que o outro fique com a guarda dos filhos. Isso é um posicionamento. O que geralmente os advogados, né, procuram saber é qual o verdadeiro interesse, porque posicionamento é diferente de interesse. Até tem a intencionalidade também. Isso, mas analisa assim, ó, o posicionamento eu não quero que você fique com a guarda dos filhos. Né? Agora, qual é o interesse? Por exemplo, eu quero que os meus filhos estudem em tal escola. Então, não é não ficar com a guarda dos filhos, é negociar realmente o interesse. Né? Então, posicionamento é diferente de interesse. E isso é uma regra da negociação. Mas quantas pessoas que estão em casa hoje, que estão nesse processo ou do divórcio, que a gente escuta, né? Ai, fulano está se divorciando, como isso está mais frequente? E a gente vê as famílias assim se desestruturando e brigando, e as crianças pagam por isso, né? Muito. Então, talvez tenha um recado aí, Elisete, para que possa dar para as pessoas que estão nos assistindo, de como lidar com isso, de uma forma madura, de uma forma mais consciente. É isso que a gente gostaria, esse recado que é importante passar, porque a gente fala dos sentimentos que são animais, que estão ali na nossa frente, mas que precisa ser resolvido, né? Sim. E qual o posicionamento? Sempre tem um que cede mais, né? É que depende do temperamento, né? Sim. Geralmente, quando tem um muito alterado, tem outro que é passivo demais. Né? Aí a gente também vai cair naquele terreno do ânimos e da ânima, né? Vale a pena só repetir e nós temos um programa exatamente sobre isso, né? Onde o ânimos
é o homem interno da mulher, o homem psíquico da mulher. Eu tenho um homem interno. Isso. Assim, eu já estou trabalhando ele. Isso. E o homem tem uma mulher psíquica. Isso é uma teoria junguiana, do Jung, né? Então, o que acontece? É bem aquela fase, quando duas pessoas ficam juntas, existe aquela primeira fase do encantamento. Porque o que acontece? Aqui nós estamos com a nossa parte consciente, né? Então, na nossa parte consciente, a gente tem uma ideia do que como a gente quer levar a vida, e que é o nosso ego, né? A nossa parte consciente, que é alimentado pelas memórias. Perfeito. Mas na nossa parte inconsciente, nós enquanto mulheres, por exemplo, nós temos o ânimos, que é o homem interno, o homem psíquico, que a gente aprendeu vendo o pai, vendo os homens que se aproximaram durante a tua educação, né? O tipo... E aí tu começa a repetir o padrão também, conforme tu construiu esse ânimo. Analisa aquele exemplo que eu dei, Tati, de que a filha pode estar resolvendo o problema da mãe. A mãe não conseguiu se separar e ela se separa. Vamos pegar esse exemplo, tá? Vamos pegar assim, ela praticamente tem um ego meio parecido com o da filha, tá? A mãe. A filha tem parecido com a da mãe. Desculpa, a filha tem um ego parecido com o da mãe. Certo. O ânimos dela, que é o homem interno, pode também ser igual. Só que a filha tem pode ser o mesmo ânimos. O mesmo ânimos. Os dois, tá? Ela tem o mesmo ânimos que a mãe. Imagina... Vamos pensar, vamos para que as pessoas possam entender em casa. Eu tenho vou me colocar no lugar de alguém que está em casa, tá? Perfeito. Eu sou uma mulher, tenho o meu ânimos. O meu ânimos é um homem, vamos pensar, é um homem fraco, é um homem submisso, é um homem reservado. Como eu faço para trabalhar com que meu ânimo... Daí eu vou buscar... Não é buscar, tá? É a palavra. Mas aí eu vou Você vai se atrair com homens com esse perfil. Exatamente, porque um homem forte, tenta entender, porque tudo é a psique, Perfeito. Tá? Tudo é psique. Você tem uma parte consciente que está ali estruturado pelo teu ego de mulher, mas tem uma parte inconsciente que é o teu ânimos, que é o teu homem psíquico, né? Esse homem psíquico, você formatou ele olhando, por exemplo, para o teu pai e para tua mãe, mas você observa o teu pai, tá? Certo. Vamos pensar, o teu pai era um homem muito autoritário. Perfeito. Você observando o pai muito autoritário, você percebe que a mãe foi submissa. Porque não tem como ser diferente nesse sentido, tá? A mãe foi submissa. Então, o que acontece? Você ali toma uma decisão. Ou você quer que a sua mãe resolva aquilo ali, certo? E se ela não resolve, você vai resolver. Então, você vai se tornar a mulher autoritária e o teu ânimos vai ser um ânimo vai ser o oposto da característica do seu pai. Vai ser um homem psíquico submisso, para você também poder resolver a vida da sua mãe. Gente. Só que aí você acaba tendo um problema contrário, né? Sim. Você vai ter um problema contrário. Agora eu quero modificar o meu ânimo. Como eu faço esse? Primeira coisa, Tati, porque a gente está falando das emoções, de desdramatizar conflito, tá? A primeira coisa é você perceber o parceiro que hoje você quer se separar ou está se separando, qual a sua responsabilidade? Você tem que desdramatizar esse conflito, senão você vai viver outro. Sim. Porque você precisa ver vai qual se a sua repetir. Exatamente, vai se repetir. Qual é a sua responsabilidade. Certo. Porque, vamos lá, se você tem um ânimos cujo homem o psíquico é um homem submisso, você acaba ficando com um homem submisso e só homens submissos podem se aproximar. Porque o que não é submisso não encaixa na tua amostragem. Entendi. E só que depois que acaba o encantamento, porque você sabe que a realidade corrói o encantamento, você vai achar esse homem fraco, sem atitude, sabe? E aí você perde o encantamento, mas tem uma responsabilidade imensa que você atrai esse perfil. E depois você acha que você não tem nada com isso.
Então, até para desdramatizar o conflito, vale muito as pessoas que já se separaram, estão se separando, elas observarem, né? As mulheres têm que observar qual é o modelo do ânimos, qual é o modelo do homem interno. E enquanto que o homem tem que observar qual é o modelo da mulher interna. Porque isso, na hora da briga, na hora da raiva, porque o encantamento foi, né? Jogou isso no chão, o nível baixa demais e a gente cai na raiva. Por quê? Porque o ego precisa aprender aquelas características que você terceirizou para o outro. Isso não é uma coisa simples. Fácil. Eu não sei se você conseguiu perceber. Consegui. Eu até vou pegar tristeza, porque acaba nisso, né? Muito, muito. Acaba nisso, ó, a tristeza, Opa, tadinha. olha aqui, o nojinho de novo. De novo, essa nojinho aí. Olha, daí acaba nisso, ó. Acaba na tristeza. E a vitimização. Ah, muito bem. Porque aí tu não é responsável por nada, né? Aí, pobre de mim, né? E a gente precisa entender que a vítima e o algoz, eles são parceiros. Eles são parceiros, mas cada um tem a sua responsabilidade. E cada um tem o seu processo de evolução também. E de entendimento, porque vai repetir os erros, aí chega a maturidade, tu começa a te dar conta das coisas. Eu acho que é isso. Por isso que é importante o autoconhecimento, porque a gente não pode transferir a nossa responsabilidade para o outro. Então, eu preciso entender a origem da minha mente, como ela começou a ser desenvolvida, quais foram os modelos que eu tive, porque como que eu vou desdramatizar conflitos se eu não fizer, no mínimo, uma autoavaliação da minha autorresponsabilidade, né? Eu acho que isso é o fundamento. Né? É estar vigilante nos meus pensamentos, nas ações, esse entendimento... Ficou claro para vocês? Para mim, pelo menos. Aí eu consigo identificar muita gente que eu conheço e também em mim mesmo também. Algumas coisas, né? Sim. Porque a gente tem essa mania de dizer, eu conheço gente assim, mas às vezes a gente mesmo... É difícil falar sobre a gente, né? A gente se pega fazendo esse tipo de coisa, assim, sabe? Mas é verdade. Terceirizando, como tu falou, né? Terceiriza, coisas, né? terceiriza. Agora, a responsabilidade, né? Ela é o fundamento. Eu tenho que me responsabilizar pelo que está acontecendo comigo. Eu não posso apontar o dedo, é só o outro, mas eu tenho a minha responsabilidade e é ali que vai ter o ganho, ali que tem o aprendizado no conflito. E outra, né, Tati, é o espelho, né? Eu não sei o quanto você quer... Acho que vamos explorar depois do break, mas antes eu queria... semana passada eu recebi um grande elogio da Elisete. Assim, me deixou muito emocionada. Depois eu pude ver na edição, Elisete, e eu não posso nem falar, porque daqui a pouco eu vou... Mas sabe, Tati, o que é importante? Assim, ó, eu acho muito válido o seu processo, né, a sua emoção. Sim, eu me emociono com música, com as pessoas, e eu vejo, Elisete, o quanto tu tem ajudado as pessoas que estão em casa. Não é a mim, eu estou pelo processo, eu não tenho vergonha de dizer, não, eu estou pelo processo do autoconhecimento, porque eu quero me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Mas a gente percebe que ninguém quer olhar para dentro, né? E esse é um momento que a gente precisa. E tá aí, né, Elisete? Mas assim, ó, enquanto estivermos vivos, tem trabalho para ser feito. Ninguém tá pronto, ninguém tá pronto. Agora, sabe qual é a virada da chave, Tati? É quando realmente a gente vai para frente do espelho e verifica realmente quem é você. Você vai olhar para você e eu vou dizer, vai ficar até com nojinho de você. Aí eu acho que dá pra gente usar até o nojinho, né? Vamos usar o nojinho. É quando você olha para você e diz, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Tá? E tem um exercício que quem puder fazer, vale a pena fazer, é olhar bem profundamente para os seus próprios olhos. É ali que você vai ver como você tá, né? Porque se você estiver muito longe da sua essência, daquilo que você tem de melhor, você vai ver que aquele olhar não é o seu olhar.
aquele olhar ainda está muito fora de ser, a representar a sua essência, Sim, sabe? a gente precisa se apropriar disso Muito, que é nosso. muito, e não muito. ficar atrás dos medos, né, dos sentimentos que deixam a gente estagnado. Muito, né, muito. E quando você começa a se autorresponsabilizar por tudo que deu errado na sua vida, parar de dizer, foi por causa disso, foi por causa daquilo, não. O que eu fiz para que isso também acontecesse comigo, né? Sim. E isso é para quando você está trabalhando numa empresa, quando você está com grupos, com os amigos, e vamos lá, né, Tati? A família, ela é o núcleo, né, do aprendizado que você vai ter com as outras pessoas. Sim. Agora, é muito complicado você conseguir realmente aplicar isso dentro da família. Porque as famílias, né, elas não são montadas, né, vamos pensar assim, com pessoas com temperamentos compatíveis. Muito pelo contrário. São os desafios da nossa vida, né? Às vezes, é justamente ali que você tem o teu maior desafio a nível de temperamento. Perfeito. Mas ali está tudo, né? Ali está tudo. Agora a gente vai pro break, mas antes, banda Youngles. É isso aí. Vamos lá. Vamos de Beatles, então? Vamos de Beatles. Oba! Então tá. Ó, eu tô com a... I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. I'll find a chain to line and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate to be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in so many ways. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Carlos Cuivem. Rua João Obino, 345. Móveis e objetos que transformam e inspiram ideias. A La Casita Interiores cria a atmosfera ideal para que a sua imaginação encontre soluções que transformam o desejo de seus clientes em realidade. Nascemos com o objetivo de criar um ponto de encontro dos profissionais da área de arquitetura e design, sendo referência em loja do segmento de móveis e decorações, buscando a cada dia trazer os elementos necessários para inspirar suas ideias e tornar os seus projetos únicos. Uma atmosfera ideal para sua imaginação encontrar soluções que transformam seus projetos em realidade. La Casita Interiores. Viva seu momento. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir.
E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without a stress. Verão é pra relaxar. Passe no Zafre pra aproveitar. Estamos de volta, então, falando sobre a desdramatização dos conflitos e escutando uma banda maravilhosa. Eu tô encantada, tocaram Beatles, mas eu tô um pouquinho com nojinho e com raiva, porque o programa já está terminando. Mas antes, nós ouvimos aqui uma frase do Rudy, eu quero que tu repita, Rudy. É uma frase que eu li do Chico Xavier, que ele diz que se você quiser saber quem é seu pior inimigo, se olhe no espelho. Elisete, nossa mensagem final. É muito importante realmente esse olhar no espelho, só que tem uma coisa muito legal na vida. Eu olhando para você, eu me vejo em você. Então, qual a característica que você tem que eu não gosto, que é incômoda para mim? Isso me leva a algum fato da minha vida. A característica, não você. Então, é muito importante eu conseguir separar a pessoa da característica. Porque a pessoa eu não posso levar para a minha história, mas a característica, sim, ela já ocorreu na minha história com outras pessoas. E eu posso fazer o espelho positivo também? Olhar para Elisete e enxergar Elisete. Lógico, mas o grande desafio é desdramatizar conflitos. Sim. Então, eu preciso separar a característica da pessoa. A pessoa pode ser muito melhor, mas a característica que ela pode estar exalando hoje, eu posso estar com dificuldade, porque eu não resolvi isso na minha história. Ai, que maravilha. Gente, estamos no final do programa. Espero que vocês tenham gostado. Mandem mensagem. A gente está sempre ativa no Facebook, no Instagram, respondendo as perguntas inbox, né, Elisete? Isso. E tragam as pautas que a gente vai debater aqui. E esse aprendizado é nosso, é meu, é seu, é de todos. É meu também. É de todos, né? Eu digo que a Elisete é de outro planeta, né? Não. Mas no bom sentido, tá, Elisete? Que nos ajuda a enxergar coisas que estavam escondidas, né? Então, muita gratidão, viu? Que bom. E agora eu tô com alegria. Cadê a alegria? Cadê ela? Tá aqui a amarelinha, ó. Ali, ó. Ah, tá aqui ela. Tá, agora é alegria, porque a gente vai encerrar com essa banda maravilhosa. Querem dar recado de onde vão estar hoje, semana que vem? Sim, nós vamos estar hoje, sábado à noite, nós vamos estar na Confraria das Máquinas, na Parada 61 de Gravataí. E vou comemorar o meu aniversário também lá. Sim. Então vai ser uma baita festa lá. Que bom, vamos para lá então. E um prazer ter estado aqui, obrigado pelo convite e espero que a gente possa voltar. Tá, não, a casa é de vocês e eu já foi de carteirinha. Muito obrigada, muita gratidão mesmo. Ok. Tá? Nós que agradecemos. Então tá, vamos lá. Quero ouvir vocês. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I left behind. A simple problem occupy my time. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I left behind. A simple problem has occupied my time. This one goes out to the one I love. Fire!
goes out to the one I love. And this one goes out to the one I left behind. Another blood, sacrifice my